Boa tarde, queridos irmãos da nossa Casa do Caminho. Eu sou Ana Paula Marchiori e hoje vamos estudar um pouquinho sobre o nosso Livro dos Espíritos, né? Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, gostaria de lembrar a todos que nós já estamos com a nossa campanha do Natal, das bolsas de Natal, que a Casa do Caminho distribui todos os anos, né? As ceias para as famílias também. E esse ano nós estamos com uma proposta um pouco mais ousada. O plano espiritual confiou novamente em cada um de nós e pediu que a gente fizesse uma bolsa um pouco mais caprichada. E nós estamos com mais famílias do que o ano passado também. Então a gente está com uma proposta bem alta aí para a gente poder atingir. Mas para isso, precisamos da colaboração de todos vocês. Quem puder, entra lá no Face da casa, a gente tem todos os dados direitinho. As doações são feitas na conta da Casa do Caminho. E quem não puder doar, não tem problema, pode divulgar o trabalho. A gente vai espalhando, conforme o Dr. Herman disse, até chegarem aos corações que estão envolvidos, né, e comprometidos em ajudar também. Às vezes são corações que estão distantes desse trabalho, mas que estão ali envolvidos, têm comprometimentos e precisam, nesse momento, ajudar. Então, que chegue até eles, que chegue até nós, que possamos todos sermos bons instrumentos de Jesus, dos amigos espirituais, dos amigos da casa e dessas famílias necessitadas, né? Então, vamos começar com a nossa prece para iniciarmos o nosso trabalho da nossa Casa do Caminho com a palestra. Vamos, então, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, pedir a Deus, a Jesus, a todos esses bondosos amigos espirituais, que possamos, sim, unidos no nosso pensamento, no nosso sentimento, a Jesus, a espiritualidade amiga, nos concentrarmos, tirarmos o melhor proveito possível de tudo isso que vai ser trazido aqui pelos espíritos, através de Kardec, que possamos compreender, guardar nas nossas mentes, nos nossos corações e colocarmos em prática diariamente todos esses ensinamentos. Que seja, Senhor, em Teu nome, em nome de Deus, de todos esses bondosos espíritos, que possamos iniciar, então, de nossa parte, o trabalho do estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos falar no capítulo 6, o item é da vida espírita, né? A gente já estudou isso algumas vezes, mas a gente precisa, né? Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médiuns, enfim. Toda a nossa codificação, a gente lê uma vez, a gente entende, a gente lê a segunda, a gente entende um pouquinho mais. A gente relê pela terceira, quando a gente começa a pensar, né, lá da terceira à quarta, a gente começa a pensar que a gente já sabe um pouquinho mais. Aí a gente, às vezes, é chamado para fazer um trabalho de estudo, e aí a gente se embrenha mais ainda nos estudos da nossa codificação, e a gente percebe que a cada página relida, são novos aprendizados, são novas formas de entender, são novos pequenos ensinamentos que estavam ali entre uma vírgula e outra e que a gente não percebeu. Então, é muito importante a gente reler, a gente rever estudos, a gente estudar sozinho depois e fazer novamente os cursos, mesmo que já tenhamos feito, enfim. Isso é muito importante para todos nós, né? E aí, no item do capítulo 6, da vida espírita, a gente vai no item 1,
espíritos errantes. A pergunta 223. A alma reencarna logo depois de haver se separado do corpo? E a resposta dos espíritos é que algumas vezes até pode acontecer, mas na maioria das vezes não é assim, né? Ela não reencarna imediatamente. Isso é muito difícil. Pode acontecer? Pode, mas não é uma coisa comum. O comum é que exista um tempo, né, entre a reencarnação e uma nova encarnação, né, entre o desencarne, e uma nova reencarnação, até para o espírito se preparar, para ele rever os seus erros, rever conceitos, vícios, né, fazer uma rede de relações para preparar a próxima encarnação. Tudo isso é muito importante. Então, a gente vê que precisa de um tempo para isso. Entretanto, nos mundos superiores, a gente não vê isso acontecer assim. Nos mundos superiores, os espíritos, eles têm uma matéria mais sutil, né? A encarnação deles é uma coisa mais leve, menos densa, e ela acontece, ela se dá de uma forma mais rápida realmente. Isso nos mundos superiores. Mas o Kardec traz aqui que mesmo assim a gente pode acontecer de ter uma reencarnação logo depois de um desencarne, né? Uma coisa assim mais próxima. A gente sabe de casos eu conheço o caso de uma criança que antes de desencarnar já estava pedindo e planejando a própria vida futura, tentando, né? A gente tenta controlar tudo, tentando planejar a sua próxima vida futura. E não demorou muito tempo no mundo espiritual, a criança retornou àquele núcleo familiar e não da forma que havia pedido, que havia planejado, né? Mas foi necessário voltar, precisou. Então, pode acontecer? Pode. É normal? Não, normalmente você tem um tempo para você rever as coisas, para você se preparar, para você estudar, né? É assim que acontece. E aí, na 224, ele pergunta assim: o que é a alma no intervalo das encarnações? E aí os espíritos respondem que a alma, nessa condição, é um espírito errante. E aí, quando a gente fala aqui espírito errante, vale lembrar que não é o espírito que está ali na condição de um espírito que está em erro ou que está buscando situações difíceis para si e para os outros, mas que é um espírito que está na erraticidade, local onde ficam os espíritos desencarnados, sem o corpo de carne, no mundo espiritual. Nada mais é do que o mundo espiritual, né? E a gente chama de erraticidade, por isso espíritos errantes. Então, aqui no mundo espiritual, seja ele numa colônia, seja ele, né, na casa dele, onde ele desencarnou e ele ainda não se deu conta que desencarnou, ele vai estar na condição de espírito errante, no mundo espiritual. E aí, normalmente, ele vai estar ali aguardando e aspirando um novo destino, uma nova vida, né? Alguns ainda não estão preocupados com isso, mas outros já. E aí ele vem na subpergunta A: quanto podem durar esses intervalos? Nós somos muito preocupados com isso, né? A gente vê ali a preocupação constante com relação a isso. Tem uma musiquinha do Roupa Nova, se eu não me engano, falando que ele não quis ir. O nome da música é A Viagem, se eu não me engano. E aí ele diz que ele desencarnou,
fui chorando de saudade. Pode crer, eu viajei contra a vontade. E muitos de nós estamos nessa condição, né? A gente desencarna sem querer desencarnar, né? E o contrário também acontece. Às vezes a gente reencarna sem querer reencarnar. Mas isso a gente vai ver aqui. Como é que acontece isso? Quanto tempo, então, a gente pode viver no mundo espiritual, nessa condição de espírito errante? E aí os espíritos nos respondem que desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Olha que coisa, milhares de séculos. Como Deus é misericordioso e respeita o nosso livre-arbítrio. Então, pode ser que a gente fique apenas algumas horas, né? Existem espíritos que precisam reencarnar logo. Não podem ficar muito tempo, não tem condição. Outros já têm merecimento, como nos mundos superiores, de reencarnar quase que imediatamente. Por quê? Porque a condição deles já é de uma vida espiritual. Nos mundos superiores, a condição desses espíritos, o pensamento, o sentimento, já é de uma vida espiritual. Então não tem muita diferença, tá encarnado, tá desencarnado. Eles vivem sempre ali numa condição muito sutil. Não é que não tenha diferença, tem. Para isso existe a encarnação. Mas não é essa coisa tão discrepante, tão que existe quase que uma ruptura como a gente tem com as nossas encarnações e os nossos desencarnes, né? Então, Deus permite que às vezes o espírito fique por milhares de séculos. Não quis reencarnar, muito provavelmente às vezes ligado ao mal, fazendo o mal, até que chegue o momento do despertar desse espírito. E aí, ou vem o basta de Deus, porque Deus, quando chega o momento que ele diz não mais além, ali a gente tem o basta dele. E ali prevalece a vontade dele, acima de todas as coisas. Então, Deus permite que esses espíritos estejam ali, né? Fazendo, se ligando, construindo coisas complicadas para si e para os outros. Mas chega um momento que mesmo esses espíritos precisam reencarnar, né? Isso não vai ser perpétuo. Pode prolongar, pode durar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas cedo ou tarde eles têm que voltar para o mundo material, onde a gente vai resolver as nossas dificuldades, onde a gente vai purificar o nosso espírito. É na encarnação que a gente purifica o nosso espírito. Porque, na verdade, a gente aprende no mundo espiritual, a gente se prepara no mundo espiritual, mas a gente vive e a gente pratica aqui na Terra, né? Se você for parar para pensar, o aprendizado ele se dá com a prática. Qualquer profissão que você for exercer, você aprende a teoria, mas você precisa da prática para você poder realmente adquirir aquele conhecimento. É na prática que você vai conseguir interiorizar tudo aquilo. Então, você precisa da prática. E a prática é o quê? É a vida material. É a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu lá no mundo espiritual. Que a gente se preparou, que a gente ouviu. Como vocês vão ver aqui nas outras perguntas, é na prática que a gente vai, e essa prática aqui na Terra, que a gente vai conseguir melhorar. Então, vamos lá. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também alguns constituem uma punição que Deus lhes inflige.
Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem os estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. E aí eu lembrei aqui, então, alguns perdem o merecimento de terem uma família, porque não é fácil. A gente acha que reencarnar é fácil? Não é, ainda mais nos dias de hoje. Vamos pensar aqui, as pessoas só querem ter um filho, né? Nas sociedades que estão mais evoluídas, vamos dizer assim, com o pensamento mais voltado para essa questão material, só querem ter um filho. E aí? Não tá fácil, não é fácil você conseguir uma mãe, não é fácil você conseguir uma família, não é fácil você conseguir uma encarnação. É difícil, é um planejamento, aquelas pessoas têm que aceitarem, têm que ter vínculo, é todo um contexto. E se você não valoriza aquilo, se você tem tudo isso e você não valoriza, você acaba perdendo para aprender a valorizar, né? A mesma coisa pode acontecer, eu lembrei aqui do filme, um filme chamado Soul, que é um filme infantil, né? A gente vai, obviamente, desconsiderar, porque não é nem um filme espírita, assim, mas ele traz conceitos interessantes. Ele traz, por exemplo, um espíritozinho de acho que é uma menina, que não quer reencarnar de jeito nenhum, ela quer ficar no mundo espiritual lá. E ela acha que vir para a Terra é uma coisa muito ruim, então ela não quer vir de jeito nenhum, ela quer prolongar ao máximo a sua estadia no mundo espiritual. Só que a gente percebe, e ela vai perceber isso depois, no filme, que a gente aprende mesmo aqui, né? Que a gente precisa das sensações, que a gente precisa desse contato, desse convívio, que a gente precisa das dificuldades da vida da carne. E que mesmo as coisas que aparentemente são muito difíceis, são escadas para a gente. Então, a beleza da encarnação, a importância da encarnação, esse presente que Deus nos deu, que é a vida. A vida é um presente de Deus. E a gente tem que aproveitar isso, né? Então, algumas pessoas ficam com medo, alguns espíritos têm medo de voltar, né? Medo de encarar os seus dramas, medo de encarar a si mesmos, medo de errar. Mas é assim, a gente precisa errar, acertar, e assim a gente vai evoluindo, a gente vai caminhando e vai crescendo e se desenvolvendo. E aí na 225, ele pergunta assim: a erradicidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? E os espíritos respondem que não. Na erradicidade existem espíritos bondosos e espíritos inferiores, apenas na condição de estarem no mundo. Então, a gente vê que existirão espíritos bondosos e espíritos inferiores ainda, apenas na condição de espíritos desencarnados, sem o envoltório do corpo, né? Sem esse corpinho aqui, na condição espiritual. Aí Kardec traz um pedacinho aqui. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus. E aí a gente vai ver o seguinte: eles podem ser espíritos. A gente tem a escala espírita, não é o que a gente está falando aqui, né? Mas aí ele vai dizer: os espíritos podem ser encarnados, né? Errantes, ou espíritos puros que não precisam mais encarnar. Olha que interessante. E o nosso propósito é chegar a espírito puro e não precisar mais encarnar. Mas enquanto a gente não chega nessa condição, a gente vai estar trocando de papel. Uma hora encarnado, outra hora errante, uma hora encarnado, outra hora errante, até um dia chegarmos a espíritos puros e não precisarmos mais da encarnação. Na 227,
ele diz o seguinte: de que modo se instruem os espíritos errantes? Certo que não fazem do mesmo modo que nós outros. E aí os espíritos trazem o seguinte, que eles procuram se elevar através das observações, através dos lugares aonde eles vão, das coisas que eles ouvem, dos cursos, né? Das informações dos homens doutos, dos conselhos dos espíritos elevados. Tudo isso incute ideias renovadoras, ideias novas, ideias inspiradoras para que eles possam ter força, ter coragem. Conservam os espíritos, na 228, conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? E os espíritos respondem que os espíritos bondosos, quando deixam o invólucro material, eles também deixam essas paixões, né? Só guardam as paixões do bem, né? Os seus amores, as suas coisas boas, as suas boas lembranças, tudo isso. Já os espíritos inferiores, esses guardam sim, né? Caso contrário, seriam espíritos superiores. E aí a gente vê que espíritos ainda inferiores, às vezes, vão guardando ódio dos seus familiares, né? Dos seus inimigos, enfim. Ficam, às vezes, vinculados aos seus bens materiais, tudo isso. Por quê? Porque eles não se desligam. Às vezes, eles desencarnam e nem percebem que eles desencarnaram. Então, eles realmente ficam ainda presos a tudo aquilo. A mágoas, a ressentimentos, né? Enfim, tudo isso que a gente sabe que a gente ainda tem, né, na condição de espírito inferior, e que quando a gente sai desse mundo aqui, que a gente perde esse corpo, a gente não perde o corpo e não vira santo. A gente não morre e não vira santo de uma hora para outra. A gente continua sendo a gente, com os nossos desejos, com as nossas tristezas, com as nossas manias, com os nossos vícios, tudo isso. E aí na 229, ele diz assim: por que, deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que eles reconhecem inconvenientes? É até uma pergunta meio simplória, né? Vamos dizer assim, mas Kardec fazia questão de colocar todas as alternativas, todas as questões, essas interrogações, as dúvidas da gente, né? E aí ele diz que o mal não deixa, ele não perde o seu efeito quando a gente desencarna, né? Eles acompanham a gente no mundo espiritual, as paixões, né? Através até de uma certa, ele diz aqui, de uma certa atmosfera que envolve o espírito, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade que assim lhe aparece, como que para mostrar-lhe o bom caminho. E aí a gente vê, interessante isso, espíritos que desencarnam, mas continuam tendo a necessidade de comer. Desencarnam, mas continuam tendo a necessidade de fumar, de beber, né? De ter relação sexual, de viver ali naquele mesmo lugar, junto dos seus, ou que precisam daquele ambiente de agressividade, de violência, enfim. A gente desencarna e continua buscando aquelas afinidades que a gente tinha, né? A sintonia. Isso é muito triste, porque, na verdade, a gente, quando desencarna, é para um novo recomeço. É para abrir os olhos, rever erros, reorganizar a caminhada, né? Criar novas estratégias, montar um novo plano, vamos dizer assim, de voo, para a gente poder voltar e fazer diferente.
mas às vezes a gente desencarna e continua ali agarrado com tudo aquilo que a gente vivenciou, que a gente errou, que a gente perdendo a oportunidade de caminhar, de aprender. Mas Deus permite, né? Deus nos dá o livre-arbítrio e a gente utiliza do nosso livre-arbítrio de acordo com a nossa vontade. E aí, na 230, os espíritos perguntam se na erraticidade o espírito progride, se ele pode progredir durante o estado de desencarne dele, né? De espírito errante. E eles dizem que sim, que pode melhorar muito, né? Tais sejam a vontade e o desejo que tenham de consegui-lo. Entretanto, é no mundo material que ocorre essa transformação verdadeiramente. E numa outra, ele vai dizer, eu posso até estar adiantando aqui um pouquinho, mas não tem problema. Ele vai dizer que a verdadeira vida não é a material, né? A gente tem a nossa vida de espírito e quando a gente vem para o mundo material, é como se a gente estivesse fazendo um cursinho de inglês e aí a gente vai para a Inglaterra fazer um intercâmbio. Quando a gente chega lá, a gente vai botar em prática tudo que a gente aprendeu. A gente vai fazer a conversação, a gente vai aprender melhor, errando, acertando, né? Ali naquela prática, a gente vai conseguir elaborar o nosso inglês, a gente vai conseguir progredir, desenvolver, mas interiorizar, mas vai ter uma hora que a gente tem que voltar, porque a nossa casa não é lá, a nossa casa é aqui. Da mesma forma, é o mundo espiritual e o nosso mundo material. A vida verdadeira é a vida espiritual. A gente vem para a Terra para colocar em prática, para melhorar, né? Para lapidar, para errar, acertar e conseguir interiorizar tudo que a gente aprendeu no mundo espiritual. É esse o objetivo, mas a verdadeira morada do espírito é a vida espiritual, tá? A gente tem que guardar bem isso. E aí ele pergunta aqui: são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Mais ou menos, conforme seus méritos. Sofrem os efeitos das paixões, cuja essência conservaram, ou são felizes de acordo com aquilo, né, com o grau de desmaterialização que hajam chegado. Na verdade, quanto mais desmaterializado o espírito, mais feliz ele é, mesmo aqui na Terra. Quanto mais a gente tem noção de que a vida não é só isso, que a matéria não é tudo, mais a gente vai ficando feliz. Imaginem vocês, se alguém dissesse que hoje é o último dia, ou que a gente só tem mais um dia de vida. Como a gente viveria esse dia? Como seria esse dia? Seria um dia que a gente viveria dando valor para um monte de besteira que a gente dá? Ou seria um dia que a gente começaria a prestar atenção em coisas que a gente não presta, a valorizar pessoas que a gente não valoriza, a estar na presença de outros que a gente às vezes perde oportunidade, né? Então, na verdade, quanto mais afastados dessa materialização, né, que a gente chega aqui na matéria, a gente fica imerso mesmo, a gente fica tomado por ela. E quando a gente vê, a gente está vivendo só a vida material, esquecendo que nós somos espíritos imortais. Então, esses espíritos, quando eles chegam no mundo espiritual e eles estão desmaterializados, desprendidos de tudo, eles são felizes. Já aqueles que estão presos à vida material, eles vivem mais infelizes. Eles ficam no mundo espiritual infelizes, né?
E ele ainda diz aqui que nem sempre é permitido reencarnar como fora do seu agrado. Ainda tem isso. Quando o espírito reencarna, nem sempre ele consegue vir da maneira que ele deseja, que ele planeja. Como eu falei do caso da criancinha lá, que estava planejando já a próxima vida de uma forma. Entretanto, quando reencarnou numa outra condição. E a gente às vezes fica insatisfeito com isso, né? No início, aqui, quando ele traz a questão da alma separada do corpo, no intervalo das reencarnações, eu lembrei muito de questões de sofrimentos que a gente traz pra gente, a gente pensa, né, nos sofrimentos, e tudo isso é muito relativo. Porque às vezes a gente acha que a gente está passando por uma situação de karma, né? De resgate de uma outra vida, e a gente vê que a gente está criando sofrimento o tempo todo para a gente. A gente está criando situações difíceis. A gente hoje está plantando o nosso amanhã. E se eu hoje estou tendo atitudes difíceis, ou se eu estou com sentimentos difíceis, eu não posso ter um amanhã melhor. E às vezes eu estou no meu dia criando dificuldades para mim desnecessárias. Ou na minha vida, gerando coisas desnecessárias, sofrimentos que não estão no meu destino, que não estão no meu planejamento reencarnatório, mas que pelo meu livre-arbítrio, pelas escolhas que eu fiz, eu acabo passando por eles. Exemplo, eu tenho um filho, né? Eu tenho meus filhos. Aí, eu não educo os meus filhos, eu deixo eles agirem da forma que eles querem. Ah, é bonitinho, tão engraçadinho. Hoje, daqui a um tempo, né? Daqui a um ano, a criança começa a crescer um pouquinho. E aquilo que era bonitinho se torna uma coisa sem limite, que eu não vou conseguir controlar. E vai se voltar. Aí eu começo a achar, meu Deus, olha o que eu fui arrumar. Será que estava no meu carro uma criança assim, tão descontrolada, tão difícil? Não estava nada daquilo no meu karma. Eu criei aquele sofrimento para mim. E para a criança também, com as minhas escolhas e as minhas atitudes, de não colocar um limite. Se eu fumo, eu posso gerar um câncer de boca, um câncer de pulmão. E aí eu vou dizer, estava no meu planejamento? Não, eu estou... E aí, finalizando, então, na pergunta 232, ele pergunta se os espíritos errantes podem ir a todos os mundos. E a resposta dos espíritos é que, na verdade, não podem ir a todos os mundos, visto que eles estão ligados ao mundo ao qual eles pertencem, né? Ao mundo que eles reencarnaram, ao mundos parecidos, com vibrações parecidas. Então, assim, só em alguns momentos eles têm a permissão de visitarem mundos mais superiores, até para eles se sentirem estimulados, né? Vislumbrarem aqueles lugares maravilhosos, aquelas vibrações boas, para que eles tenham vontade, para que nós tenhamos, né, vontade de evoluir, de progredir e de chegar logo naquela condição. Mas na condição de visitantes, né, de viajantes. E na 233, eles perguntam, os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? E a resposta é sim, né? A gente sabe que Jesus era um espírito, um exemplo disso, um espírito purificado, um espírito com toda a condição e que veio aqui para nos ajudar, para nos envolver, para nos ensinar o que é o amor, ensinar o que é a bondade, ensinar como a gente pode ser melhor, como a gente pode alcançar graus assim inimagináveis. Então Jesus, ele veio exemplificar tudo isso para a gente. Ele não veio aqui só trazer sermões, não, ele sentou com a gente, ele trabalhou com a gente, ele pescou com a gente, ele comeu com a gente e ele mostrou para a gente que é possível sim.
Então, essa é a missão dos espíritos bondosos, dos espíritos puros, virem aos mundos inferiores, nos ensinar, nos instruir, nos estimular para que a gente possa um dia chegar a habitar os mundos que eles habitam, as regiões que eles habitam, né? E aí que a gente então possa se inspirar no modelo do nosso mestre querido e caminharmos junto de todos os ensinamentos que ele nos deixou, utilizando da melhor forma possível o nosso hoje, construindo um amanhã melhor, construindo novas vidas mais felizes e construindo também hoje aqui no nosso planeta um lugar de mais alegria, de mais fraternidade, de mais paz. Que estejamos todos unidos nesse momento agora de transição, de final de ano, né? Que estejamos todos unidos em pensamento, em sentimento, junto aos nossos amigos espirituais e junto ao nosso modelo guia, Jesus, nosso mestre amado. Que assim seja, nossos irmãos, fiquem em paz, fiquem com Deus. Graças a Deus.